Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Fux, né? Vocês lembram, o Fux foi o cara que divergiu do Alexandre de Moraes no recebimento da denúncia do Bolsonaro. No final, foi voto vencido, mas o que eu falei para vocês, o importante dessa história é mostrar que tem rachaduras no STF. Evidentemente, a esquerda ficou muito preocupada com isso, extremamente preocupada com isso. Já começou a mandar um monte de recados para o Fux. Olha só, Fux, eles estão dizendo que o slogan "In Fux We Trust" está sendo retomado pela direita. Olha só, o Fux, então o Fux estava do lado da Lava Jato no final das contas, o Fux é um inimigo também do sistema. Olha só a ameaça ao Fux que o pessoal está fazendo. Eles estão desesperados. Por quê? A questão não é o Fux. E eu concordo, quando a gente vai ver mais adiante aqui, que algumas pessoas estão dizendo que o Fux está divergindo ali, mas não vai fazer diferença nenhuma. No final ele vai ser voto vencido em tudo e vai acabar condenando o Bolsonaro do mesmo jeito. E eu concordo com isso, o Fux não vai fazer nenhuma coisa. A questão é que essa discordância do Fux mostra uma insatisfação maior, um racha maior dentro do STF. Até aqui, ninguém tinha discordado do Moraes para nada. Por quê? Porque estava todo mundo imbuído no espírito de o Moraes está salvando a democracia. Não podemos questionar o Alexandre de Moraes, que ele está salvando a democracia. Ou seja, teve rachadura. Essa rachadura que é importante. De novo, eu não estou contando com o Fux, não acho que o Fux seja bolsonarista ou que vai ajudar Bolsonaro, não acho nada disso. O que eu acho é que está rachando, e se está rachando pode quebrar. Essa notícia foi sugerida por Pitbull do Samba, Caralisson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vocês viram lá no julgamento da denúncia do Bolsonaro que o resultado final foi o esperado por todo mundo. Todo mundo sabia que iriam aceitar a denúncia do Bolsonaro. Uma coisa que surpreendeu, o único ponto... Na verdade, teve duas coisas que surpreenderam. Primeiro, o Bolsonaro ter ido assistir o julgamento. Isso o pessoal não estava esperando, deixou o pessoal nervoso. O Alexandre de Moraes estava lá tremendo pra caramba com o papelzinho dele, deixou todo mundo nervoso. Mas no final das contas, o resultado não mudou. E outra coisa que teve de alteração também foi o fato de que o Fux, em determinado momento, questionou algumas coisas. No final, ele votou junto com todo mundo, tá? No final, ele foi voto vencido só em um quesito, que era a questão de o julgamento ser na primeira turma, porque o que ele lembrou é que todas as vezes que o STF julgou casos de pessoas com prerrogativa de foro, nunca foi na primeira turma, sempre foi no plenário, né? Ou seja, com todos os ministros ali. Por que nesse caso agora do Bolsonaro é na primeira turma, né? E eu já expliquei para vocês que o motivo que o Moraes faz isso é porque esse julgamento não tem nada de jurídico, né? Eles estão cagando para a justiça, para direito, para lei, para tudo. É um julgamento meramente de propaganda, né? De marketing, de política. E aí eles querem poder ter a manchete de julgamento unanimidade. Né? Vocês viram isso, né? Já teve manchetes por aí que Bolsonaro foi tornado réu por unanimidade. Se fosse no plenário, como tem os dois ministros indicados por Bolsonaro, dificilmente seria por unanimidade. Então você perde esse tipo de coisa. E tem um outro motivo, que é a velocidade. O Alexandre de Moraes quer resolver este problema rápido. E eu acho que ele não vai conseguir, não. Mas, de qualquer forma, se fosse para o plenário, tudo fica mais complicado. Você não tem que gerenciar mais agora 5 ministros, você tem que gerenciar 10 ministros. E né, sempre vai ter alguém que pode pedir vista e não sei o que lá. Então, ou seja, você cria um problema para a estratégia do Alexandre de Moraes. De qualquer forma, o fato do Fux ter votado pelo recebimento no plenário não mudou nada. No final das contas, ele continua na primeira turma, ele foi voto vencido. E, de novo, é o que eu estou falando para vocês, eu falei em todos os vídeos, eu fui muito claro nisso. Eu não estou dizendo que o Fux não quer fuder Bolsonaro. O Fux quer fuder Bolsonaro tanto quanto todo o resto ali. A questão toda é aquilo que eu falo para vocês. Alexandre de Moraes está errando demais. Está errando tanto, está tornando esse processo uma coisa tão impossível de você ser justificado, que até o pessoal que está do lado dele está começando a coçar a orelha e falando, peraí, porra, ô Moraes, dá um jeito, cara, peraí, tu tá errando pra caralho nesse negócio, tá exagerando demais nisso daí. Essa é a rachadura que está surgindo ali. E essa rachadura é séria. O pessoal da esquerda está apavorado. Aqui não porque in Fux we trust. Olha, literalmente, eu não vi uma única pessoa da direita usar essa expressão. Não vi ninguém na direita falando isso. O que eu falei, como eu já falei para vocês, é que teve essa rachadura, que o Fux divergiu e coisa e tal. Eu sei que tem pessoas dizendo, não, que o Fux vai salvar o Bolsonaro e coisa e tal.
Eu, particularmente, não acredito, já falei para vocês, todos ali querem ferrar o Bolsonaro. A discordância deles é o método do Alexandre de Moraes, que eles estão achando que o Alexandre de Moraes está deixando o rabo solto demais, está deixando ponta solta demais. Eles queriam um negócio mais cuidadoso, um negócio... Vamos fingir que a gente está fazendo justiça aqui, vamos fingir que a coisa é séria, que tem devido processo legal. Pô, não dá essa pinta toda, Moraes. Pô, ir lá e exibir um vídeo, né, um vídeo de acusação sendo juiz, cara. Pô, se o promotor fizesse isso, se o Gonê fizesse isso, já estava errado. Porque, né, teria que estar a prova teria que estar dentro do processo, a prova não estava no processo. Mas foi o juiz, cara, o juiz do caso estava apresentando um vídeo de acusação num processo. Caramba, é a coisa mais absurda que você pode imaginar em termos de, entre aspas, devido processo legal. Então, ou seja, o pessoal que está vendo, o incômodo que tem com o Alexandre de Moraes é esse, que todo mundo ali quer ferrar o Bolsonaro, todo mundo quer ferrar o Bolsonaro, o Fux inclusive, vai ferrar também, vai votar, tá fazendo esse showzinho, vai acabar votando junto com o Alexandre de Moraes do mesmo jeito. Aliás, quando você vê o voto do Fux pelo recebimento da denúncia, foi elogioso, não, porque foi um voto que você, Moraes, não deixou pedra sobre pedra, que está perfeito, todos os argumentos endereçados, eu não sei o que lá, e é isso que está acontecendo. Ou seja, mas mesmo com isso, mesmo com tudo sob controle, o pessoal está apavorado com essa história, né? E eu vou explicar para vocês por quê. Aqui, ó. Então, primeiro, veio a CNN criticando, né? Mas é lógico, chegou aqui a fórum, né? Bolsonaro usa fala de Fux para atacar Moraes e farsa da delação do Mauro Cid, né? Tá vendo, Fux? Você foi dizer que tinha questão, que tinha problema com a delação do Mauro Cid, você está dando margem para o Bolsonaro. O Bolsonaro agora vai criticar a delação do Mauro Cid, vai desacreditar a coisa, né? Brasil 247, Folha joga Bolsonaro no colo de Fux, porque a grande imprensa escala o ministro como o único capaz de afrontar as decisões de Alexandre de Moraes, ou seja, estão dizendo que o inimigo, botando ele como inimigo do Alexandre de Moraes. Aqui, ó. Fux se põe a serviço de Bolsonaro e vira revisor informal de Moraes no STF. Em tese, no STF, você não tem o papel do relator, do revisor e do átomo, né? Que isso você tem nas outras cortes superiores, mas no STF você não tem. Né? Quando você tem no desembargador, por exemplo, quando você faz com recurso para o tribunal, você tem sempre a turma, que são 3 pessoas, 3 juízes, o relator, o revisor e o átomo, e é assim o julgamento. Né? Ou seja, o relator, em tese, é o juiz que vai julgar o voto inicial, o revisor é aquele que revisa o voto inicial e pode eventualmente divergir, e o átomo é o que decide a parada, né? Mas no caso aqui não tem, no STF não tem, mas estão dizendo que ele é o revisor informal e coisa e tal, ou seja, querendo dizer que ele está se opondo ao Moraes. Isso tudo é recado para o Fux. Olha só, Fux, toma cuidado, você está prejudicando, né? Fux assume o papel de revisor informal de Moraes e deve disputar procedimentos da ação de Bolsonaro. E aí, olha só, o Fux está falando as coisas aqui, não sei o que lá. Só que o antagonista tem a leitura correta. Agente duplo Fux, o que ele está dizendo aqui? Que o Fux está incomodado com o fato de que o Alexandre de Moraes está fazendo a coisa de uma maneira tão absurda, tão fora do procedimento, que está dando na pinta. E é verdade, está dando na pinta para todo mundo está vendo a coisa sendo feita de forma errada, de forma apressada, de forma, né, sem nenhum devido processo legal. Então, o que o Fux está fazendo? Ele está dando exatamente esse temperozinho na relação para fingir que as pessoas têm alguma chance, para não dar aquela ideia de que esse julgamento já é um julgamento de cartas marcadas. No final, ele vai condenar Bolsonaro do mesmo jeito, mas entendeu? Mas vai ficar levantando essas objeções para não ficar assim, não, mas ninguém questionou nada, foi tudo aceito lá, todo mundo. Se você viu o julgamento lá do aceite da denúncia do Bolsonaro, em várias coisas, o Moraes falava, não, o voto é esse, aí o pessoal todo mundo, eu acompanho o relator, acompanho o relator, acompanho o relator, acompanho o relator. Pô, que porra de julgamento é esse que todo mundo acompanha o relator, né? Então, o que o Fux está fazendo aqui é muito essa de dar um temperozinho na parada, de dizer que, olha só, não, tá... estamos julgando, é um julgamento de verdade, tá vendo? Olha só, nem sempre a gente concorda com o Alexandre de Moraes, é um julgamento de verdade. No final, o Bolsonaro se ferra do mesmo jeito, no final o Alexandre de Moraes ganha tudo que ele quer ganhar, mas finge que a coisa está caminhando. Eu concordo que é muito mais nesse sentido do que qualquer outra coisa. Mas existe uma pitada maior nessa história, que como eu falei para vocês, esse desacordo entre o Alexandre de Moraes e o Fux, por mais que não seja um desacordo quanto ao resultado final, por mais que não seja um desacordo quanto a ferrar Bolsonaro completamente, é apenas um desacordo com relação à forma como o processo está sendo tomado, não deixa de ser um desacordo. E isso é um problema para o Alexandre de Moraes aqui, ó.
O Carlos Andreasa fala aqui, Moraes não está acostumado a ser contraditado. Não é que ele não está acostumado a ser contraditado, né? O problema do Alexandre de Moraes é que ele sabe que ele está arriscando muito alto. Ele já botou o pescoço dele em todas as guilhotinas que tem nesse processo, do início até o final. Se tem uma pessoa que vai perder o pescoço nessa coisa toda, quando chegar no final, quando a direita voltar ao poder e começar a revisar essas coisas todas lá na frente, vai ser o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está ferrado. Ele está nervoso por conta disso. Não é porque, ser contraditado. Ser contraditado é normal no tribunal, não tem problema nenhum, né? O Alexandre de Moraes tem este problema. E tem outro problema. Como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes ele está fazendo um processo que não é um processo jurídico, é um processo político, é um processo de propaganda. Para ter um processo de propaganda eficiente, qualquer contradição. Num processo judicial, num processo devido ao processo legal do direito, contradição é normal. O juiz vai argumentar uma coisa, o revisor vai falar outra, não sei o que lá, vão discutir ali e vão chegar no resultado. É assim que tem que ser. Assim que está previsto a coisa. O desenho é para ser feito dessa forma. Mas isso não é um julgamento normal, isso é um tribunal de exceção, isso é um julgamento show, isso é uma propaganda que eles estão fazendo para a população. E aí, para propaganda, você ter a contradição é ruim, porque se com todo mundo falando a mesma coisa, eles já estão perdendo apoio, imagina se tem alguém dentro do próprio STF questionando a coisa. Fica mais feio, né? De novo, se fosse jurídico, se fosse exclusivamente do ponto de vista jurídico, o antagonista estava certo, não tinha problema nenhum. Realmente, do ponto de vista jurídico, o Fux vai votar junto com o Alexandre de Moraes e pronto, não vai ter problema não. Mas o problema é que esse não é um julgamento jurídico. De novo, esquece direito, não tem nada de direito nessa coisa aqui. O pessoal já chutou lei, chutou Constituição, chutou tudo. É pura propaganda. E para a propaganda, essa discordância do Alexandre de Moraes com o Fux é ruim, né? Deixa essa margem para o pessoal falar, realmente tem alguma coisa errada aí. Olha o que o Fux falou. O Fux falou lá que estava errado mesmo, né? E, como lembra a Bela Megali aqui, ó, o Fux não é o único ministro do STF a discordar de Moraes sobre as penas do 8 de janeiro. E o que eu estou vendo aqui? De novo, é a mesma coisa. Tem alguém dizendo que não tem que condenar os golpistas dos 8 de janeiro e não sei o que lá, e Bolsonaro. Não, todos eles concordam que todo mundo tem que ser punido. Bate no bolsonarismo mais Xandão. Todo mundo eles acham isso. O problema todo é o que eu tenho falado para vocês. O Alexandre de Moraes tem errado. Uma coisa é você ser um ditador cruel e homicida. Outra coisa é você ser um ditador cruel, homicida, burro. É muito diferente. Você está errando, você está deixando ponta solta, está deixando rabo para trás. E isso pode voltar e prejudicar eles mais na frente, né? O Alexandre de Moraes conseguiria fazer toda a ditadura que ele está fazendo agora de uma maneira muito mais cirúrgica, muito mais simples no final das contas. Ele está claramente com o ego inflado por jornalistas, com algum comprometimento qualquer, um compromate qualquer. Ele está saindo da bola, está saindo da casquinha e está deixando o rabo solto por aí, está deixando ponta solta nessa história. E o resto do pessoal começa a falar, pô, peraí, tá ficando estranha essa coisa, é muito erro nisso daqui, né? Então aqui, ó, o Fux não é o único que está incomodado. E é isso que eu falo para vocês, o importante dessa discordância do Fux não é dizer que o Fux vai salvar Bolsonaro, em Fux we trust. Não, esquece, isso é besteira, isso aí não vai. A questão toda é que mostra um problema maior, mostra um racha dentro do STF. E coisas que estão rachadas podem quebrar. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes vai querer manter isso daqui, o Alexandre de Moraes faz questão de não ser contraditado, porque, afinal, ele está fazendo um julgamento show, ele está fazendo um tribunal de exceção, o tribunal de exceção não é bom, contradição, essas rachaduras podem aumentar com o tempo e podem gerar algum problema. Aqui, olha só o que diz a Bela Megali, e vocês sabem que a Bela Megali tem entrada com esse pessoal todo lá do STF, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, anunciou que vai rever a pena de 14 anos proposta à cabeleireira Débora Rodrigues, a moça que escreveu Perdeu o Mané com Batom, né? Fux não é o único integrante da corte incomodado com as penas aplicadas a alguns envolvidos no ataque. Outros ministros que não foram nomeados ao Supremo por Bolsonaro chegaram a ou seja, a gente não está falando de André Mendonça e Cássio Nunes. Outros ministros do Supremo que não são André Mendonça e Cássio Nunes chegaram a confidenciar a lideranças do Centrão que gostariam de discutir um caminho para aplicar penas mais brandas para aqueles que não depredaram e não vandalizaram os prédios dos três poderes. É o que eu falo para vocês, é o grande problema dessa história toda. E eu já expliquei para vocês também por que isso é um problema para o Alexandre de Moraes. Ele tem que condenar todo mundo para 14, 17 anos, mesmo que não tenha feito nada, que não tenha ido lá quebrado alguma coisa. Por quê? Porque ele quer condenar o Bolsonaro por isso. E se ele fala que não tem que ter prova que a
pessoa foi lá e quebrou alguma coisa para ser condenado, aí quando chegar a vez do Bolsonaro, como é que ele vai dizer que o Bolsonaro tem que ser condenado mesmo sem ter prova, se não tem prova nenhuma ligando o Bolsonaro ao ato do 8 de janeiro? Entenderam o problema? O Alexandre de Moraes ele tem que partir do pressuposto de que se você estava nesse meio dos bolsonaristas aí, meu amigo, tu tem que ser condenado a penas absurdas. Ah, mas não tem prova nenhuma que eu quebrei nada, não tem nada que eu fiz aqui. Não interessa. Tava no meio ali, crime multitudinário, é todo mundo. Por que ele quer? Ele precisa disso? Porque ele quer botar o Bolsonaro nesse meio também e dizer que o Bolsonaro, embora não tenha nenhuma prova de ligação dele com o 8 de janeiro, ele vai dizer, ah, não, estava no meio também, então também é pena de 50 mil anos de cadeia, né? Que vai ser o que eles estão pretendendo também. Então aqui, ó, ou seja, esse é o problema do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está deixando essas penas altíssimas porque quer pegar o Bolsonaro. Mas, de novo, isso é uma coisa terrível. Isso acaba expondo a fragilidade da coisa toda, né? Ao falar sobre o tema, porém, os magistrados têm ponderado que o ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos do 8 de janeiro, não dá espaço para qualquer conversa sobre a dosimetria das penas. Então, de novo, Alexandre de Moraes está pegando a coisa com a coleira, está liderando o STF com a coleira na mão, meu amigo, segurando todo mundo, não pode falar nada, isso aqui é o meu canil, só late cachorro que eu mandar, na altura que eu mandar e o latido que eu mandar. Tá mandando, e aí é por isso que eu falo para vocês a importância do Fux ter divergido. Não é que o Fux vai fazer grandes coisas, não, eu concordo com o antagonista. No final vai votar tudo que o Alexandre de Moraes quer, ele só tá querendo dar aquela impressão de que é um julgamento real. Mas isso mostra a rachadura, né? Tá rachando a parada. E o pessoal da esquerda tá sabendo que isso é preocupante. Tanto que tá criticando o Fux pra caralho. Se eles estivessem certos que não, o Fux não vai fazer diferença, eles não estavam nem aí. Pra que ia criticar o Fux? Eles estão criticando o Fux porque eles estão vendo que essa rachadura surgiu de um problema mesmo, ou seja, o fato do Fux tá vendo que o Alexandre de Moraes está errando, e aí ele quer trazer o processo para uma normalidade processual, jurídica, um pouco mais normal. Mas não adianta, ou seja, isso aqui expôs a rachadura, expôs que não há um consenso entre eles. E tem outros que estão no mesmo caminho também, achando que o Alexandre de Moraes está deixando ponta solta demais, né? E esse pessoal está nervoso, né? Olha só, né? Cara, quem viu a Jovem Pan e quem vê a Jovem Pan, né, já tá aqui justificando, passando pano para o Alexandre de Moraes aqui. Não porque a tremedeira do Alexandre de Moraes acontece até com grandes oradores, não quer dizer que ele estava se cagando ali na cadeira quando ele viu o Bolsonaro sentado na primeira fila, não, o papel dele estava assim porque ele tinha Parkinson, acontece, grandes oradores com Parkinson também tem esse negócio de tremer pra caralho assim, né? Não, porra, é lógico que ele estava nervoso pra cacete, pô, e ficou mais nervoso com a presença do Bolsonaro ali, ele trouxe pra primeira turma até pra ter aquele cantinho ali, simplesinho ali, pra ele poder fazer as coisas, né, fazer a cagadinha jurídica dele ali no cantinho sem ninguém ver, e percebeu que não vai ter como fazer isso, e aí estava tremendo igual vara verde ali, né? E, de novo, tem mais coisa que está acontecendo além do que é visível. Não esperem que o Fux vai salvar Bolsonaro, já deixei isso claro aqui. Mas essa rachadura aí, essa rachadura pode crescer. Pode ser que essa rachadura vire uma quebra, né? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.